Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a este webinar. O meu nome é Maria João Freitas e eu sou a gestora de eventos aqui da CCIP e estou aqui como anfitriã deste webinar. Dou as boas-vindas à nossa oradora, à Sofia Moreno, que está connosco, e gostaria de vos informar para já que este webinar está a ser gravado, está bem? Esta gravação depois vai ser partilhada no canal de YouTube da CCIP e iremos partilhar com os participantes esta apresentação. E informo também que o chat está aberto, onde podem enviar-nos perguntas e depois, no final da sessão, a Sofia, se tiver alguns minutos, irá responder às vossas perguntas. Muito obrigada, desejo-vos uma ótima sessão e passo então a palavra à Sofia. Obrigada, Sofia. Muito bem, obrigada obrigada Maria João, e desde já agradeço também à Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa pela possibilidade de podermos fazer este webinar em conjunto e a possibilidade de facto da PKPF apresentar aqui os serviços e não só os serviços, portanto estamos aqui sobretudo para apresentar informação relativa ao relatório, ao reporte de sustentabilidade, ao atual contexto e desafios. E, portanto, quero em primeiro lugar agradecer à Câmara de Comércio e naturalmente à Maria João Freitas por esta oportunidade, porque o facto de estarmos aqui a fazer esta apresentação permite estarmos em contacto com várias entidades e permite também trazermos aqui para este espaço algumas preocupações relativamente à sustentabilidade, permite-nos trazer algumas informações, porque é uma área que tem tido imensas alterações, tem-se vindo a estabelecer no mercado e tem-se vindo a estabelecer no mercado com alguma ausência de regulação, com avanços e recuos, e estamos novamente aqui numa fase em que possivelmente algumas das dúvidas que as pessoas poderão colocar terá a ver com isso, porque no final do mês de janeiro houve um discurso da Presidente da Comissão Europeia relativa às questões da sustentabilidade e à regulação e a que empresas é que estarão ou não obrigadas a fazer o reporte. Eu acredito que algumas dúvidas surjam neste sentido, portanto temos aqui hoje a possibilidade de discutir e de trazer para cima da mesa os temas da sustentabilidade, perceber o que é que se está a fazer, perceber como é que estamos a trabalhar a matéria de reporte, de relato de dados e de informação em matérias ambiental, social e de governação e discutir aqui durante a próxima hora estes temas. Eu digo discutir, mas na verdade este webinar acaba por ser quase que uma conversa unilateral. Eu gostava que fosse uma conversa com intervenção, portanto eu vou passar uma apresentação que tenho preparado e vou seguir esta linha de raciocínio de acordo com aquilo que é a matéria de sustentabilidade que tem vindo a ser trabalhada e da experiência que tenho na PKPF de apoiar clientes tanto na consultoria como outros clientes nas verificações externas de relatórios de sustentabilidade, e tenho a apresentação preparada nesta linha de pensamento. O que não permite aqui uma interação total nos primeiros momentos do webinar, mas no final vamos deixar ali uns 10 minutos para algumas questões. Sei que todas as pessoas quando entram estão com o microfone desligado, de qualquer das maneiras temos o chat onde se pode ir colocando alguma questão e onde podemos depois abordar algumas dúvidas, eu diria que poderão ser dúvidas, algumas situações que possam não ter ficado tão bem esclarecidas, qualquer situação que vos seja, que seja para vós pertinente, estou disponível naturalmente para responder. Para responder, sabendo que a matéria de sustentabilidade é extremamente vasta, portanto não garanto que consigo dar todas as respostas, porque de facto esta matéria de sustentabilidade tem vindo a ser trabalhada e está ainda em fase de construção. Portanto, eu costumo dizer, tanto em informações que dou, como em webinars ou situações de reuniões com clientes até, aquilo que estamos a construir neste momento, eu acredito que daqui a um ano, daqui a 2 anos, poderá vir a ser diferente. E aquilo que já fiz há 4, 5, 6 anos está muito mais maduro neste momento. Portanto, é uma área que de facto está em construção, que vai continuar em construção e que carece de alguma regulação e carece de alguns caminhos decisórios. Mas aquilo que tem vindo a ser construído é construído com base num ponto de vista de aproximação àquilo que vão ser os relatórios de sustentabilidade, talvez daqui a 5, 6 anos. Portanto, aquilo que está a ser construído, acredito que não seja
para dar nenhum passo atrás. E já explico porque é que estou a dizer isto. Portanto, este primeiro slide é sobre as parcerias estratégicas, e o motivo de estarmos aqui é de certeza de que um trabalho conjunto e concertado é mais eficaz, e esta possibilidade de fazermos este webinar com a Câmara de Comércio e Indústria é interessante também porque nos põe em contacto com várias entidades que eventualmente poderão ter dúvidas sobre a elaboração dos próprios relatórios. Permitam-me uma breve apresentação da PKPF. Nós somos uma entidade que pertence a uma rede global, portanto estamos distribuídos por vários países do mundo, mais de 150 países onde temos presença, sendo que em Portugal temos 3 escritórios, Lisboa, Porto e Funchal, e temos também sobre nossa responsabilidade os escritórios e as empresas PKPF de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique. E temos escritórios com equipas formadas e preparadas nas capitais destes 4 países africanos de língua oficial portuguesa. Os serviços que prestamos estão bastante direcionados, portanto, o core business da empresa é muito direcionado para a área financeira, para a auditoria, para a assessoria fiscal, para a revisão legal de contas. Temos corporate finance, soluções de negócio. Hoje vamos nos focar naquilo que é a matéria da unidade de negócios de qualidade e sustentabilidade, que é a unidade de negócios da qual eu sou responsável e partner, e, portanto, vamos trabalhar esta matéria da sustentabilidade. E quando falamos em sustentabilidade, falamos em diferentes serviços. E logo aqui eu falo de sustentabilidade, às vezes fala-se em ESG e até já me têm colocado esta questão. Qual é que é a diferença entre relatório ESG ou relatório de sustentabilidade? E vamos falar também sobre isto, sobre o conceito. Quando falamos de sustentabilidade, estamos inerentemente a falar de ESG. Também uma coisa não se difere da outra. A questão é que tem havido uma evolução de conceitos no mercado e às vezes falamos em ESG, às vezes falamos em sustentabilidade. Eu prefiro falar em sustentabilidade porque sustentabilidade integra em si um conceito bastante abrangente não no sentido de ser genérico, mas abrangente no sentido em que abrange várias áreas. Abrange a área ambiental, social e de governação, corporate, e abrange a área financeira. E portanto, até a diretiva que conhecemos, a CSRD, a diretiva mais recente em matéria de sustentabilidade que fala sobre isto, faz um esclarecimento sobre o termo, o que é mais correto, e é mais correto utilizar o termo sustentabilidade, que não significa que esteja mal utilizar a ESG. A ESG é a sigla inglesa para Ambiente, Sociedade e Governação. E dentro deste pacote de sustentabilidade, desta informação relativa à sustentabilidade, cabem muitos serviços. Cabe a consultoria, e a consultoria podemos estar a falar em consultoria para a elaboração do relatório de sustentabilidade, em consultoria para a preparação de um sistema de gestão de responsabilidade social ou para a preparação para uma certificação específica. Cabem as verificações independentes, que é o mesmo que dizer que são auditorias a relatórios de sustentabilidade, e já vamos ver porque é que são importantes estas auditorias, e cabe a componente da formação. O que é isto de sustentabilidade e o que é isto de ESG? Portanto, os dados de sustentabilidade, que é o termo que eu considero que é o mais adequado, porque integram esta questão de ambiente, sociedade e governação, têm assumido um papel preponderante na estratégia organizacional. Já não é suficiente falar de lucro e de resultados financeiros, portanto, se até aqui nós concebíamos muito as organizações numa perspectiva de lucro, qual é que é a posição financeira da empresa, qual é que é a posição económica da empresa, com a questão da sustentabilidade e com a necessidade do reporte de sustentabilidade, nós vamos muito além do lucro. Portanto, falar apenas do lucro é redutor e já não é suficiente. Há que alinhar objetivos e estratégia tendo em consideração o valor agregado. Portanto, já não é só lucro, é valor agregado. E trazer para cima da mesa este conceito de dupla materialidade. E o que é isto de conceito de dupla materialidade? De uma forma muito resumida, é analisar riscos do negócio e analisar expectativas de stakeholders, expectativas dos clientes, dos consumidores,
com base em critérios duplamente materiais, em critérios duplamente relevantes. E duplamente porquê? Por serem considerados duas áreas ou dois domínios, o domínio financeiro e o domínio não financeiro. Portanto, e no domínio não financeiro é que entra aqui o risco social, o risco de reputação, o risco de conseguir ser capaz de responder ou não às alterações climáticas. Portanto, temos que analisar as empresas do ponto de vista da materialidade ambiental, social, de transparência e do ponto de vista do desempenho financeiro. Mas mais à frente vamos explorar um pouquinho mais isto. Portanto, num contexto em que o consumidor é cada vez mais informado e não só informado, cada vez mais exigente, cada vez mais reivindicativo e gerações que estão cada vez mais preocupadas com questões ambientais, com as questões dos direitos humanos, este próprio cliente torna-se, ou o cliente ou o consumidor, torna-se mais rigoroso e os procedimentos na cadeia de valor tornam-se também mais complexos. E o tema da sustentabilidade, por inerência, é incontornável. Com a nova diretiva de relatório corporativo de sustentabilidade, as exigências nesta matéria aumentam, o que traz desafios e oportunidades para empresas. Temas que propomos abordar neste webinar. Portanto, esta nova diretiva é alvo de preocupação. E nós, quando fazemos o agendamento de qualquer formação, de qualquer sessão informativa, em matéria de sustentabilidade, e desde o início é assim, portanto, eu acompanho relatórios de sustentabilidade tanto do lado da consultoria como do lado da verificação desde 2017, e desde essa altura em que eu não diria... não digo todos os meses, mas semestralmente ou anualmente, todas as informações que vamos divulgando e todas as informações que vamos, até as ferramentas de trabalho que vamos preparando, elas vão melhorando de ano a ano e vão se adaptando ou a novas tendências, ou a novas alterações legislativas, ou a novos requisitos de standards, ou a novas expectativas de clientes, e neste momento isto também está a acontecer. Porque nós falamos na nova diretiva, que é a CSRD, e também já vou explicar o que é esta CSRD, se bem que estávamos até aqui na expectativa de que a diretiva fosse transposta para o quadro jurídico nacional muito em breve, mas eis que, com as alterações de política internacional recentes, há aqui um impasse e a Comissão Europeia recuou um pouco naquilo que são as exigências do ponto de vista do reporte de sustentabilidade. Só que recua numa fase em que muitas empresas já assumiram como competitiva a matéria da sustentabilidade e já estão a fazer relatórios de sustentabilidade de acordo com as normas EFRAG e já desenvolveram ferramentas e já adaptaram softwares internos e, portanto, estamos aqui neste impasse de saber o que é que a Comissão Europeia vai aprovar ou não vai aprovar. Agora, que é unânime, é que, e neste meio discute-se muito, não vamos dar muitos passos atrás, podemos dar alguns, pode haver alguma alteração do ponto de vista das empresas que estão abrangidas ou não pela CSRD, que obriga a reportar dados, e talvez na profundidade dos dados que têm que ser relatados. Agora, não se volta atrás em termos da importância que se dá à sustentabilidade e da necessidade que há de reportar dados de sustentabilidade. Portanto, vamos tentar clarificar o máximo possível estas questões. Vamos tentar sensibilizar para as temáticas de sustentabilidade no meio corporativo, dar a conhecer este atual contexto, falando aqui em todas estas nuances da diretiva, da transposição para o quadro jurídico, do impasse da Comissão Europeia, das boas práticas das empresas, das normas que se devem seguir. Vou falar sobre as normas ESRS, que são emitidas pelo EFRAG, que é o grupo consultivo que está responsável e que está nomeado pela Comissão Europeia para produzir normas de sustentabilidade. E vamos também com este webinar procurar fomentar práticas organizacionais responsáveis em matéria de ambiente, sociedade e governação. Portanto, temos aqui 4 pontos essenciais. A abertura da sessão já não estou a considerar nestes 4, já aconteceu. Vamos falar sobre o contexto, o conceito de dupla materialidade, a verificação independente. E o que é esta verificação independente? São as auditorias aos relatórios de sustentabilidade.
e os desafios em matéria de sustentabilidade para as pequenas e médias empresas, em particular. Portanto, não é só para as pequenas e médias empresas, mas é naturalmente uma preocupação para as PMEs e porque o nosso tecido empresarial português maioritariamente incide sobre PMEs. Portanto, as normas CSRD e o relato de sustentabilidade. E porquê estas normas e o que se seguia até aqui não era CSRD, porque é que agora é, e o que é isso, o que é que significa CSRD. Portanto, a sustentabilidade está na ordem do dia, e em torno disto há que desenhar estratégia, políticas, objetivos, definidas métricas e alcançados resultados. Esta apresentação que eu estou aqui a partilhar convosco vai ser disponibilizada, está bem? E vai tendo alguns links que podem ser do vosso interesse, nomeadamente este link que está aqui em baixo é uma notícia sobre o pacote Omnibus, que é o pacote que foi proposto, foi anunciado a 29 de janeiro, com o discurso da Miss Ursula von der Leyen, e depois, a 26 de fevereiro, foi lançado para ainda ser aprovado ou não pela Comissão Europeia. Portanto, esta questão do pacote Omnibus é o quê? É uma simplificação, não é... Eu não gosto de utilizar a palavra recuar, não é necessariamente dar passos atrás em matéria de sustentabilidade, é uma simplificação daquilo que se estava a prever que fosse o reporte de sustentabilidade. Portanto, e aqui temos uma notícia, este link é para uma notícia, não é para o próprio pacote de medidas, mas é uma informação de que, de facto, não estamos a abandonar o campo da sustentabilidade, estamos a torná-lo com um caráter mais voluntário e a ponderar que não sejam tantas as empresas que tenham que reportar por obrigatoriedade. Assim como a questão da verificação independente poder ser feita um bocadinho mais para a frente. Portanto, haver aqui um compasso de espera e esta obrigatoriedade não ser já de imediato e ser um bocadinho mais à frente. Portanto, o termo sustentabilidade, e que nos causa às vezes uma percepção de subjetividade, e se voltarmos um bocadinho atrás no tempo, se calhar o termo sustentabilidade há 5 anos, há 10 anos era quase que desconhecido no meio corporativo. Não significa que não houvesse empresas já a fazerem relatórios de sustentabilidade. Há empresas que já fazem relatórios de sustentabilidade em Portugal desde o ano 2001, 2002. A banca, então, é um setor que já, aliás, empresas cotadas já têm estas matérias muito bem trabalhadas, mas particularmente a banca fazia relatórios de sustentabilidade bastante maduros, do ponto de vista social, algo do ponto de vista ambiental, embora ainda pouco era uma vertente mais social, e de governação e de transparência do que ambiental. Há 5 anos falávamos em sustentabilidade e tinha-se aqui talvez associada à questão de sustentabilidade uma percepção de subjetividade e eu diria até de falta de fé, falta de fé de que a sustentabilidade vinha para ficar. E agora eu diria que veio para ficar, independentemente destas questões da regulação da parte da Comissão Europeia, para mim é incontornável que, independentemente de quem é obrigado ou não a reportar, a maior parte dos clientes que eu tenho são empresas que não são obrigadas a reportar. Sobretudo quem pede verificações de relatórios. Portanto, sobretudo quem solicita auditorias aos relatórios, maioritariamente são empresas que não precisam de o fazer por questões legais. Fazem-no ou por requisito de cliente ou por uma questão de competitividade e de querer garantir que tem a casa organizada e o expertise e o know-how interno suficientemente maduro para poder dizer nós fazemos um relatório de sustentabilidade com seriedade e com maturidade. Portanto, o facto de haver ou não uma regulação da Comissão Europeia que obriga a seguir determinados trâmites, eu estou convencida que já não é condição sine qua non para as empresas quererem ou não quererem avançar para a sustentabilidade. Isto porque, se há uns tempos o relatório de sustentabilidade praticamente era feito juntando ou com consultoria externa ou juntando
uma informação que vinha do Departamento de Recursos Humanos, outra que vinha da área comercial, outra que vinha eventualmente do compliance. Neste momento, as empresas já evoluíram até para a alteração dos organogramas, ou criaram um comitê de ética ou de sustentabilidade, ou criaram um próprio departamento, ou definiram uma equipa interna, têm um responsável de sustentabilidade. Portanto, organicamente, as empresas também já avançaram nesse sentido. E, independentemente do reporte de sustentabilidade, nós temos sistemas de gestão de responsabilidade social, temos sistemas de gestão e certificações em matéria de prevenção da corrupção, temos legislação também, prevenção, corrupção e infrações conexas, temos uma série de áreas de ambiente, cálculos da pegada de carbono, de matéria de saúde e segurança no trabalho, de direitos humanos, que as organizações estão preocupadas em garantir por uma questão de competitividade. Até pode ser bom este aliviar o pacote Omnibus, este aliviar de parte da Comissão Europeia, porque dá mais liberdade às empresas de decidirem qual o seu caminho em matéria de sustentabilidade, mas que existe. Portanto, há uns tempos não se falava na palavra sustentabilidade, era muito responsabilidade social empresarial ou CSR, responsabilidade social corporativa, e muito mais direcionado para a dimensão social, até para ações de filantropia. Portanto, nós, quando falávamos em responsabilidade social corporativa, isto nunca era uma matéria que estivesse integrada e alinhada com a estratégia organizacional. Era quase que um conjunto de ações de voluntariado que a empresa se predispunha a fazer ou a financiar, não é? A doar, em vez de financiar, a doar, para ajudar alguém, independentemente desse alguém estar alinhado ou não com o grupo de pessoas que gravitam à volta da empresa e de estar alinhado ou não com a estratégia organizacional ou até com o setor da empresa. Portanto, apoiava o grupo de futebol, apoiava uma associação que estava num local remoto e que em nada estava relacionado com o core business da empresa, nem com os mercados onde atuava, mas fazia-se por ser uma benfeitoria. Eu não estou a dizer que isso é errado. Ajudar não é errado. Evoluímos e estamos a fazê-lo de uma forma mais profissional e é isso que se pretende. Portanto, evoluímos para um momento em que as empresas foram convocadas e estão a ser convocadas para atuar numa dimensão que até aqui não atuavam. E isto acontece porque em 2006 há um artigo de Porter, Prémio Nobel de Economia, que refere o seguinte, que refere este conceito de shared value, que é o que está aqui neste segundo retângulo, e que refere o seguinte, partia-se do princípio que 51% do PIB mundial era gerado pelo setor privado, o que significa que é bastante significativo, mas o que significa que os governos e as organizações não governamentais, e falava sobretudo sobre estas três instituições, empresas, governos e ONGs, que têm um papel de chamar a atenção, sobretudo chamar a atenção dos governos, porque há grupos de pessoas, há comunidades onde mais ninguém chega, praticamente só as ONGs, e então chegou-se à conclusão que, sendo o PIB mundial gerado em 51% pelo setor privado, significava que o setor privado estaria em condições de chegar também onde estas entidades não chegavam, mas para além de chegar, era se trabalhasse articulado com estas entidades, governos, através das políticas, da implementação de políticas públicas e do diálogo social com as ONGs, estaríamos em melhores condições de resolver os problemas no mundo. E os problemas no mundo, podemos dizer que estão listados na Agenda 2030. Este artigo é de 2006, em 2008, como sabem, tínhamos os ODMs, os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, e que foram reconfigurados para aquilo que hoje conhecemos como Agenda 2030, que são os ODMs evoluíram para ODS. Portanto, significa que as empresas são chamadas a atuar
e Kofi Annan, ex-secretário-geral das Nações Unidas, disse isto num discurso e há uma publicação também que defende isto, que as empresas, com particular enfoque nas multinacionais, eram chamadas a atuar numa dimensão social e mais tarde ambiental, mas eram chamadas a atuar numa dimensão que até ali não era um campo das empresas, era um campo das ONGs e dos governos. E isto começa a ganhar mais forma, esta questão da responsabilidade social começa a ganhar mais forma a partir deste momento, que as empresas são convocadas a agregar valor e não somente a produzir lucro. Portanto, daqui evoluímos para o reporte de informação não financeira com uma diretiva da União Europeia, que este conceito chama-se NFRD, que é Non-Financial Reporting Directive, é a primeira diretiva que existe e que foi transposta para o quadro jurídico nacional em Portugal, e por força dessa diretiva, as entidades de interesse público com 500 trabalhadores média anual têm que apresentar informação não financeira. E o que é isto de informação não financeira? É informação em 3 áreas: ambiente, sociedade e governação, os tais ESG. E até aqui, estas empresas, com 500 trabalhadores média anual, consideradas entidades de interesse público, têm que reportar estes dados, têm que apresentar uma política de diversidade, e o revisor oficial de contas dessas entidades tem que se manifestar sobre a apresentação ou não dos dados não financeiros, dos dados em matéria ambiental, de sociedade e de governance. Daqui evoluímos para a atual CSRD, que ainda não foi transposta para o quadro jurídico nacional e que agora estamos aqui neste impasse, mas esta CSRD, nós dizemos nova diretiva, mas na verdade ela é nova, mas deriva da NFRD. Ela é nova porque traz muita inovação, mas na verdade é uma evolução da NFRD. Portanto, esta, de uma forma resumida, é a evolução deste conceito e porque é que hoje chamamos sustentabilidade. E eu queria, de facto, desmistificar aqui esta complexidade que às vezes é ESG ou é sustentabilidade, e o que é uma coisa, o que é outra. É tudo sustentabilidade, está bem? O ESG está dentro do pacote de sustentabilidade e a área financeira também está dentro do pacote de sustentabilidade. A CSRD integra, como está aqui neste retângulo azul em baixo, sustentabilidade integra a definição do termo fatores de sustentabilidade sociais, ambientais, de governação relativa aos direitos humanos e relativa à área financeira também. Portanto, à data de hoje, o que é que temos como obrigatoriedade em Portugal? Temos a aplicação da tal Non-Financial Reporting Directive, a aplicação da tal diretiva que foi transposta para a nossa legislação portuguesa, e desde 2018, reportando ao exercício anterior, portanto a 2017, as grandes empresas que sejam entidades de interesse público com um número médio de empregados superior a 500 são obrigadas a reportar. Esta diretiva pode ser seguida por qualquer outra organização. Uma grande diferença que é, até aqui, as empresas reportam mais ou menos como querem. Ou seja, a diretiva tem escrito que estas entidades têm que reportar e o modelo, a metodologia utilizada para reportar pode seguir diferentes orientações. Pode seguir o Livro Verde, pode seguir os 10 princípios da UN Global Compact, pode seguir as declarações da OIT que considerar mais adequadas, pode seguir a ISO 26000, que é uma norma implementável, não certificável, de responsabilidade social, pode seguir a SA 8000, que é uma outra norma de sistemas de gestão de responsabilidade social certificável, pode seguir a Global Reporting Initiative, e esta foi, de facto, agora já se chamam standards, mas na altura eram diretrizes. As GRI, ou GRI, ou GRI, como quisermos chamar, eram de facto as diretrizes que até aqui eram seguidas de forma mais unânime. Porquê? Porque foram as diretrizes que foram criadas a GRI é uma associação sem fins lucrativos, é uma entidade que se estabeleceu internacionalmente e que criou quase normas para elaboração de relatórios de sustentabilidade. Portanto, enquanto que as outras diretivas ou outras standards são para sistemas de gestão, os 10 princípios da UN Global Compact são 10
princípios com os quais as empresas se comprometem. É uma declaração em como estamos comprometidos com aqueles 10 princípios. É uma declaração, mas tem alguns trâmites, nomeadamente quem afirmar isto tem que fazer um pagamento de um FII anual. Para dizer que está comprometido com os 10 princípios do UN Global Compact. Portanto, a Agenda 2030 é também um comprometimento. As Global Reporting Initiative são standards, são normas, são inicialmente chamadas diretrizes, que foram criadas para elaborar, redigir relatórios de sustentabilidade, e por isso foram aquelas que foram melhor aceites internacionalmente. E por esse motivo, hoje em dia, a maior parte dos relatórios de sustentabilidade que nós podemos ir ao Google e abrir um relatório de sustentabilidade, conseguimos observar que eles seguem o padrão Global Reporting Initiative. A grande novidade com esta CSRD, com esta evolução da Non-Financial Reporting Directive para a Corporate, falta ali um R, peço desculpa, para a Corporate Sustainability Reporting Directive, uma das grandes diferenças é que passamos, na União Europeia, a abranger mais entidades com critérios diferentes, já lá vamos, mas passamos a ter que utilizar, portanto, para estas empresas que são obrigadas a reportar dados de sustentabilidade, elas são obrigadas a fazê-lo com critérios que estão definidos, e esses critérios são definidos pelas normas ESRS, que são as normas EFRAG. EFRAG é um grupo consultivo, ESRS é a designação que esse grupo consultivo deu às normas de sustentabilidade. É quase como temos um SNC para a contabilidade, né? Temos um sistema de normalização contabilística para a área financeira. E para a área de sustentabilidade, que inclui ambiente, sociedade e governação, temos um sistema de normalização que é definido por estas ESRS e que até à data foram publicadas 12 normas ESRS, 2 de caráter geral e 10 de caráter distribuídas entre domínios, 5 de ambiente, 4 de sociedade e 1 de governação. Principais diferenças com a publicação da CSRD. Em 2004, as empresas que cumprissem 2 destes 3 critérios, que era total de balanço 20 milhões, receita líquida é o lado esquerdo do balanço, portanto é o total do ativo, 40 milhões e número de recursos humanos 250, portanto volume de negócios 40 milhões, o ativo 20 milhões e número de recursos humanos 250 já estariam abrangidas, sendo que isto vai afunilando, portanto no ano seguinte é o volume de negócios de 8 milhões, 4 milhões de ativo, 50 colaboradores, e depois em 2028 já seria aplicada a empresas que tinham a casa-mãe fora da União Europeia, mas teriam uma sucursal ou filial dentro da União Europeia que também com cumprimento de determinados requisitos em matéria de volume de negócios em 2 anos. Portanto, o quadro é evolutivo, sendo que agora ficamos aqui num impasse com estas novidades que permitem que já não sejam estas empresas a serem que elas são abrangidas pela CSRD. Mas eu prefiro focar-me na componente relacionada com as standards, e é isso que vamos abordar de seguida, e explicar qual é que é a lógica da elaboração e da conclusão deste relatório de sustentabilidade. Portanto, outra novidade relativamente à CSRD é que, se até aqui o Revisor Oficial de Contas tinha apenas que se manifestar sobre a apresentação ou não do reporte de informação não financeira, agora o Revisor Oficial de Contas ou um verificador independente, que isto é algo que ainda tem que ser definido também no quadro da legislação nacional, ou seja, um Revisor Oficial de Contas que há de ter uma formação específica para a matéria de sustentabilidade, ou alguém da área da sustentabilidade que tenha uma formação específica na auditoria, nomeadamente numa norma que é a ISAE 3000, poderão fazer verificações externas aos relatórios. E essas verificações seguem a mesma lógica que os relatórios e contas. Portanto, da mesma maneira que temos um relatório e contas que passa, que é auditado, que é verificado, temos também um relatório de sustentabilidade que é verificado.
está bem? Portanto, o revisor oficial de contas da empresa deve atestar, ou o revisor ou um verificador independente, portanto, não deve haver duplicação de funções nem de custos. Se a empresa contratar um revisor externo devidamente acreditado para fazer esta auditoria, o revisor oficial de contas deve aceitar o parecer desse verificador independente externo. Portanto, a partir de agora, o revisor tem um papel bastante mais ativo e esta revisão inicialmente é de garantia limitada e posteriormente haverá de transitar para garantia razoável, o que significa que tem depois maior profundidade e os procedimentos a ter em conta na auditoria também são mais alargados. Portanto, até à data, quem está obrigado a reportar é quem já falamos. Depois temos aqui a tal informação, o volume de negócios de 40 milhões, número médio de trabalhadores, depois vamos avançando consoante aquilo que já expliquei. Há um quadro progressivo das empresas abrangidas, depois eu vou também disponibilizar esta apresentação, e aqui está, de uma forma mais resumida, quem está abrangido por esta diretiva. Portanto, compreendendo este contexto de o que é que está em cima da mesa em termos de evolução de conceito, em termos de quem é que está abrangido pela diretiva, avançamos para as normas. Ok, já sabemos quem é que tem que reportar. Agora, como é que tem que reportar? E temos que reportar de acordo com as tais normas ESRS, que é European Sustainability Reporting Standards. Portanto, são normas europeias de relato de sustentabilidade. E elas dividem-se nestes 4 cadernos, digamos assim, são normas gerais, ambiente, sociedade e governação, à semelhança daquilo que já acontecia com o Global Reporting Initiative, que também era dividida em 4 cadernos, tínhamos a GRI 100, que eram aplicadas de forma genérica a todo o tipo de empresas, GRI 200, que eram tópicos materiais da área económica não financeira, GRI 300, tópicos materiais ambientais, GRI 400, tópicos materiais sociais. A GRI e a EFRAG têm um acordo formal para garantir que as empresas que até aqui utilizavam uma linguagem GRI ou GRI ou GRI estão familiarizadas com esta linguagem também das normas lançadas pela EFRAG, das normas ESRS. E, portanto, há aqui uma grande similaridade, tanto no tipo de informação que se apresenta, como na forma de apresentação. Estas 12 normas que estão já publicadas e aprovadas para reporting, dividem-se então nas 2 gerais, e as 2 gerais têm o quê? Tem mesmo isso, é requisitos gerais, é dizer assim, como é que se leem estas normas, o que é que devemos reportar, com que princípios devemos reportar, qual é o período de reporte, quais é que são, quem é que devemos considerar, os stakeholders, etc. E depois dividimos as normas nas áreas E, S e G. Portanto, a primeira norma de ambiente é são alterações climáticas, depois poluição, água e recursos marinhos, biodiversidade e ecossistemas, uso de recursos de economia circular. Portanto, isto é como se fossem, não, eles são mesmo tópicos materiais que a empresa reporta ou não. Alterações climáticas, em princípio, todas terão que reportar. Ou seja, o que é que as normas dizem? Que só se pode excluir algum tópico material se ele, algum tópico, estava aqui a fazer uma redundância, portanto, só se pode excluir algum destes tópicos que estão aqui ilustrados, no verde, no laranja e no rosa, se eles não forem materiais para a empresa. E o que é isto de não serem materiais? É de não serem relevantes. Relevantes para quem? Para os stakeholders, para as partes interessadas. E tem que haver uma justificação realmente muito forte num tópico material em particular, que é o E1, alterações climáticas. E onde é que está o cálculo da pegada de carbono? É no E1. Portanto, vai ser difícil excluir a questão do cálculo da pegada de carbono, que é algo que deve ser reportado nos diferentes âmbitos, 1, 2 e 3. Agora, tem que haver previamente uma análise de materialidade a cada um destes tópicos para a empresa dizer assim, isto é material ou não é material para a minha empresa. E como é que se chega a essa análise de materialidade? Temos que ouvir as partes interessadas, portanto, um dos requisitos
destas normas é listar, a empresa deve listar as partes interessadas. E o que é que são partes interessadas? São pessoas ou grupo de pessoas que têm impacto na nossa atividade e vice-versa. Quem são? Entidades reguladoras, clientes, banca, consumidores, associações locais, comunidades, dependendo do setor e da forma como a empresa atua, define quem são as suas partes interessadas. Outra obrigatoriedade, para além de definir as partes interessadas, é auscultá-las. Portanto, saber o que é que as partes interessadas, o que é que interessa para as partes interessadas. Interessam mais os assuntos do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, do ponto de vista de transparência, o que é que importa mais? Quais é que são as expectativas das minhas partes interessadas? E, portanto, eu tenho que ir ao encontro do quê para garantir que o meu negócio é sustentável. Sustentável do ponto de vista financeiro também. Portanto, para garantir que o meu negócio se mantém e cresce no mercado. Eu tenho que saber o que é que os meus clientes querem. O que é que as entidades reguladoras precisam? Como é que me mantenho no mercado? E como é que cresço? Para além disso, tenho que fazer uma análise da materialidade. Aqui não é tanto a materialidade financeira, é da importância financeira. Portanto, cada um destes tópicos, biodiversidade, trabalhadores da própria entidade, que é mão de obra própria, comunidade, que impacto é que isto tem na minha entidade, do ponto de vista, e aqui a norma sugere 3 domínios, do ponto de vista das demonstrações financeiras, da posição da empresa e do cash flow, ou seja, dos fluxos de caixa. Portanto, eu tenho que cruzar risco ambiental, social e de governação com importância financeira. E depois disto tenho o aspecto, tenho a informação sobre se este tema é material ou não é material. O que é considerado material? É tudo aquilo, e quem está na área financeira sabe disto, tudo aquilo que é suscetível de, melhor dizendo, caso seja alterado, ou omitido ou ocultado, pode ser suscetível de alterar a opinião do meu stakeholder, do investidor, por exemplo. Se aquela informação, se for ocultada ou alterada ou omitida, for suscetível de alterar a opinião das partes interessadas, então ele é material, ele é relevante. Significa que esta questão da relevância entra aqui. Portanto, se eu faço uma listagem destes tópicos todos que estão aqui, e vou definir se eles são materiais ou não, tendo em consideração esta componente da dupla materialidade. Vou passar um bocadinho à frente, eu já volto aqui. Portanto, imaginemos que eu vou criar uma escala de gravidade e de probabilidade do ponto de vista ambiental, social e de governação. Do ponto de vista ambiental, as alterações, por exemplo, uma empresa que recorra muito, precisa de muita água para a sua produção, uma fábrica, está próxima de uma barragem ou recorre a água proveniente de uma determinada fonte. Se houver seca, isto é um risco, do ponto de vista ambiental, mais elevado do que para outra empresa, ou outro tipo de risco. E, portanto, tem que ser atribuída uma escala de gravidade e de probabilidade. Eu aqui pus uma do mais simples que há, de 1 a 3, e depois temos também uma escala não de gravidade e de probabilidade, mas de importância financeira. E o que aconselho, e o que aconselho é que se crie essa escala congruente com a escala do risco ambiental social, congruente ou convertível. Depois junto as duas, portanto, eu junto o nível de risco ambiental, social e de governação com a importância baixa, média ou elevada, do ponto de vista financeiro, e chego à conclusão que aquilo tem materialidade 1, 2 ou 3, por exemplo, pode ser outra escala. E então, a partir do momento em que eu defino que o risco, que há ali uma questão que é risco moderado ou elevado, então eu tenho que o tratar e tenho que o reportar. Portanto, os mais baixos têm só que ser acompanhados, os riscos moderados e elevados têm que ser, de facto, trabalhados e tem que haver implementação de ações e têm que ser reportados. Significa que para cada um destes tópicos materiais que estão aqui, ou destes temas, há uma série de informação, e já vamos ver o exemplo só do E1, há uma série de informação que tem que ser reportada. Portanto, eu chego à conclusão que alterações climáticas são materiais. Então, eu vou ver o que é que as normas me dizem sobre alterações climáticas. E tudo o que está sobre alterações climáticas é isto aqui. Eu tenho 9 assuntos para reportar dentro das alterações climáticas. Os que estão mais clarinhos são coisas mais relacionadas, descritivas, com estratégia, com gestão de impactos dos riscos e oportunidades. As que estão num verde mais forte são métricas e metas.
Portanto, eu tenho que ter forma de apurar estas informações. Consumo energético e combinação de energia, e depois, dentro de cada um destes tópicos, as normas têm definido exatamente o que é preciso reportar. Fontes de energia, emissões de gases de efeito de estufa, nos âmbitos 1, 2 e 3, fixação interna do preço de carbono, se isto for aplicável, pode não ser aplicável. Do ponto de vista social, por exemplo, eu chego à conclusão que o S1, que é o primeiro tópico de materialidade da área social, tem que ser reportado porque ele é material. E é difícil não ser, não é? Porque é força de trabalho própria, ou seja, recursos humanos internos. E eu tenho 17 requisitos de divulgação só neste S1. Pela mesma lógica, o mais clarinho são requisitos mais descritivos. Depois, quando chegamos aos mais, a um azul mais forte, já são métricas, já é quantificável. Portanto, características dos funcionários da empresa e o que é que está aqui dentro das características? Quantos homens, quantas mulheres, divididos por que funções, idades, portanto, dos 0 aos 30, dos 30 aos 49, escalões, características dos trabalhadores não empregados, negociação coletiva e diálogo social, métricas de diversidade, salários adequados, e os salários adequados é salário justo, comparação entre o salário mínimo na empresa e o salário mínimo nacional ou regional, comparação entre o salário mais baixo da empresa e o salário mais elevado da empresa, proteção social, pessoas com deficiência, métricas de formação e desenvolvimento de competências, depois isto tudo está definido, como é que tem que se apresentar. Métricas de formação, por exemplo, horas de formação por género, por função, por cargos de administração, por local onde a empresa está sediada, métricas de saúde e segurança no trabalho, incidentes, reclamações graves e direitos humanos, etc. Governação, exemplos de tópicos materiais de governação. Conduta corporativa, gestão do relacionamento com os fornecedores, prevenção e detecção de corrupção e suborno. Eu vou para o guia 1.6, que é práticas de pagamentos. Portanto, temos que dizer qual é que é o nosso dia médio de pagamento a fornecedores, com particularidade para os pagamentos a fornecedores PMEs, que sejam PMEs. Portanto, há esta preocupação. Portanto, isto é só para ilustrar informação relativa aos tópicos de materialidade que devem ser reportados e a quantidade de informação que deve ser reportada. Como é que isto se trabalha? Com ferramentas ou com softwares, ou pronto, pode-se trabalhar ainda com Excel, mas a ideia é evoluir para um software que possa ser implementado. Verificação independente, portanto, todos os relatórios de sustentabilidade que estejam abrangidos por esta diretiva, assim a diretiva seja transposta para o quadro jurídico nacional, devem reportar de acordo com estas normas. E um dos requisitos da diretiva é que esse relatório seja verificado, seja auditado. Ou seja, quem vai auditar tendo em consideração a checklist das normas ESRS. Estão aqui descritos os princípios de reporte identificados na primeira norma, na norma de caráter geral, existe a ESRS 1 e 2, portanto na número 1, e os princípios de reporte são estes: relevância, representatividade, que é completude da informação, neutralidade e precisão, comparabilidade, portanto a análise de tendências entra aqui também, verificabilidade e compreensibilidade, que significa que o auditor ou a equipa auditora, ao fazer a verificação do relatório, vai também analisar estes critérios, estes princípios de reporte, se a informação que está apresentada é relevante ou não é relevante, portanto, vai analisar criticamente a análise de materialidade, a identificação dos stakeholders, a forma de auscultação, a priorização, vai perceber se a informação que lá está, por exemplo, é comparável com a informação do relatório e contas, e dou-vos exemplos tão simples como número de colaboradores. Portanto, isto obriga a que as entidades tenham uma comunicação interna muito boa, porque eu posso pedir o número de colaboradores ao diretor de recursos humanos e que me vai dizer que são 641, à data de 31 de dezembro, mas depois vou ao relatório de contas e estão lá 635. Porquê? Porque no relatório de contas foi considerado o número médio e não o número de recursos humanos à data de 31 de dezembro. Portanto, são dois dados que logo aí estão diferentes. Portanto, tem que haver boa comunicação interna para que haja comparabilidade da informação com precisão. E para que o relatório, portanto, desde a análise de materialidade, o relatório tem que refletir logo a dupla materialidade. Significa que
é chamado à discussão o responsável pela área financeira também, porque tem que fazer essa análise de riscos com base no risco financeiro e na importância financeira. Portanto, os dados deverão ser qualitativos, quantitativos, olhar para o futuro e passado, portanto, a análise de tendências e a previsão a curto, médio e longo prazo. Entende-se por curto prazo o período de reporte, médio prazo desde o fim do período de reporte a 5 anos e o longo prazo mais de 5 anos. A verificação evolui, como vos tinha dito, de uma garantia limitada para uma garantia razoável, que significa que garantia limitada a garantia razoável tem uma amostragem mais significativa, tem procedimentos mais maduros. Metodologias de verificação, isto são metodologias que usamos atualmente, que eu, por exemplo, uso quando faço verificação de relatórios, entrevistas, recálculo, verificação de fontes, amostragem. Portanto, o recálculo, por exemplo, no cálculo da pegada de carbono, por amostragem, é muito comum nós fazermos o recálculo de alguns inputs ou de algumas variáveis que estão dentro da pegada de carbono. Portanto, começamos por solicitar documentos, e os documentos que geralmente solicitamos são relatório de sustentabilidade, relatório e contas, porque a partir daí conseguimos compreender logo muita informação. Faz o plano de verificação externa, faz a realização da verificação on-site e em back-office, dependendo também dos requisitos do cliente, e depois os outputs é uma declaração, geralmente de conformidade, e um relatório que identifica fragilidades e que identifica oportunidades de melhoria. Já estamos quase no fim e eu sei que fui vendo, não tenho a oportunidade de ver as questões que foram aqui colocadas, mas sei que foram participando no chat e já vou interromper. Portanto, oportunidades e desafios são muitas. Há as duas coisas, há oportunidades de desenvolvimento, a oportunidade de melhoria, de eficiência interna, desenvolvimento e adaptação de softwares. Há, por outro lado, a ausência de regulação, que é fundamental, e há um impacto efetivo a nível global. Agora, vou olhar aqui, vou interromper a partilha e vou olhar aqui para algumas questões e sei que a Maria João Freitas, entretanto, quererá fazer aqui uma intervenção final e vou tentar responder às questões. Filantropia, explicasse melhor a diferença entre filantropia e responsabilidade social. Eu não sei se a diferença é assim tão grande, mas a filantropia é caracterizada por a criação ou levar a cabo ações de ajuda ao próximo. Portanto, a responsabilidade, eu faria aqui a diferença entre a responsabilidade social corporativa, portanto, é o papel que as empresas têm na sociedade para além da obtenção do lucro. Mas sei que isto careceria de uma explicação mais detalhada, mas espero ter sido minimamente clara e vou tentar avançar para outras questões. A norma de verificação de responsabilidade social que falei, ISAE 3000, não é uma norma de verificação de responsabilidade social, é a norma utilizada por revisores oficiais de contas para fazer verificações, está bem? E podem ser verificações da área financeira ou a matérias distintas da área financeira. Mas a ISAE 3000, o que significa é que quem assina o output final, a declaração final ou o output, tem que ser obrigatoriamente um revisor oficial de contas, mesmo que a equipa seja constituída por outros membros, que não ROC. Como é feita geralmente a auscultação às partes interessadas? Pode ser por entrevista, registros de reuniões, inquéritos, informação unilateral, que é entidades reguladoras. Não se vai perguntar o que é que querem, que isso está na legislação ou está em circulares, isto deve estar formalizado. Depois, alguém pergunta partilha, sim, iremos partilhar, ok. Fiquei um pouco confusa com o documento que devemos consultar. CSRD e ESRS são complementares? Sim. Portanto, CSRD é uma diretiva, é uma legislação que diz assim, é uma diretiva europeia. Como sabem, os regulamentos, quando são lançados, são tacitamente aplicáveis a todos os Estados-membros. As diretivas precisam que cada Estado-membro transponha essa diretiva para o seu quadro jurídico nacional. Portanto, esta diretiva ainda não foi transposta, mas já sabemos com que linhas nos cuidamos, digamos assim. Portanto, já sabemos bastante informação, o que significa que a diretiva diz, têm que fazer relatórios, têm que os auditar e têm que fazer de acordo com as ESRS. As ESRS são as normas que têm que ser consultadas para elaborar relatórios.
Espero ter sido clara aqui em tempo recorde no final. Penso que não. Há mais uma pergunta. O enquadramento de dimensão da empresa conta apenas os trabalhadores diretos ou devemos incluir os temporários? Deve incluir aquilo que vai no relatório único, está bem? Sendo que nas métricas é certo que devem ser incluídos todos, exatamente. Portanto, de acordo com aquilo que a empresa reporta, é isto. De uma forma muito rápida, eu já não passei o último slide com os meus contactos, mas a Maria João vai fazer o favor também de depois partilhar e no final tem aqui os meus contactos para o caso de precisarem de alguma coisa ou de esclarecer alguma dúvida, estou inteiramente disponível. E estamos ainda dentro do tempo, penso que cumpri. Obrigada pela vossa disponibilidade, pela vossa participação, embora, como digo, praticamente é unilateral, mas pela interação no chat, e obrigada mais uma vez à Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa por dar esta oportunidade à PKPF de fazer este webinar num tema que para mim me é muito caro na verdadeira acessão da palavra de querido, e mostro-me com total disponibilidade para alguma situação que seja necessária. Está bem? Espero ter sido clara. Obrigada a todos e obrigada Maria João Freitas e passo-lhe a palavra. Obrigada, Sofia. Foi um tema super relevante e estamos muito agradecidos por esta sessão. Isto passou num instantinho. Obrigada a si e à PKPF e obrigada a todos os participantes também que se juntaram a nós neste webinar e que participaram com perguntas. Eu relembro mais uma vez que esta sessão está a ser gravada e, portanto, nós vamos disponibilizá-la no canal do YouTube da CCIP e vamos enviá-la juntamente com a apresentação da Sofia para todos aqueles que no formulário de inscrição nos deram autorização para vos contactar por e-mail. Para todos os outros que não deram autorização, mas que querem receber este vídeo e a apresentação, eu peço-vos que enviem um e-mail para marketing@ccip.pt, está bem? E dessa forma nós poderemos enviar-vos o vídeo e a apresentação. E pronto, e agradecer uma vez mais em nome da CCIP. Acompanhem as nossas iniciativas, temos muitos outros webinars a acontecer e eventos de temas também muito relevantes. Portanto, sigam-nos nas redes sociais, sigam o nosso canal do YouTube e a nossa newsletter. E despeço-me assim desta sessão. Obrigadíssima, Sofia, mais uma vez, e a todos os que Adeus. estiveram connosco. Obrigada a nós. Até à Obrigada. próxima. Uma boa tarde. Obrigada. Adeus, boa tarde a todos. Até à próxima.